O bloqueio da verba do programa Pé de Meia, feito pelo Tribunal de Contas, é só mais uma tentativa da direita e da extrema-direita para prejudicar o governo Lula, mesmo que isso prejudique milhares de adolescentes, estudantes e famílias que necessitam desse dinheiro. Se você não está sabendo dessa informação, senta aí que eu vou te contar todos os detalhes e envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que receba Pé de Meia ou que tenha filho que receba. Esse senhor da foto que você está vendo junto com o Bolsonaro é o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Foi ele o responsável pelo bloqueio da verba para custear para esse ano de 2025 o programa Pé de Meia. O Nardes, ele foi beneficiado, aliás, os familiares dele foram beneficiados durante o governo Bolsonaro com a autorização para a empresa deles explorar diamantes no Brasil. E ele foi aquele cara que teve um áudio vazado no canal dos empresários bolsonaristas dizendo que tivessem paciência porque os militares estavam arquitetando um golpe para não deixar o Lula assumir após ganhar no segundo turno do Bolsonaro. E pasmem vocês, minha gente, nada aconteceu com ele. Mesmo ele sabendo que estava sendo tramado um golpe para o Lula não assumir, nada aconteceu com ele. Tirou 6 meses de licença, saúde, voltou e por isso ficou. Aí eu te pergunto, um cara desse tem moral? Tem moral para julgar qualquer coisa do governo Lula? Não tem. Até mesmo porque ele foi aquele mesmo ministro que disse que a Dilma tinha feito pedalada fiscal, que fez ela sofrer o impeachment e que depois foi comprovado que ela foi inocente, que ela não pedalou. Consegue perceber os caminhos que estão querendo levar para o Brasil? Pois bem, meus amigos, o fundo que administra os recursos para pagar o Pé de Meia para os alunos é um fundo público administrado pela Caixa Econômica Federal. E o governo pegava a verba diretamente com esse fundo e pagava o Pé de Meia de todos os alunos. E aí o Augusto Nardes disse que isso estava errado e que a verba para pagar o Pé de Meia tinha que vir do orçamento, tinha que passar pelos cofres da União e não vir diretamente desse fundo. Partindo do princípio da possibilidade do ministro Augusto Nardes esteja correto nessa tese, não seria só mais fácil mandar o governo alterar o fluxo desse dinheiro do que simplesmente bloquear e deixar vários alunos sem acesso a ele? Conseguem perceber que para tentar prejudicar o governo Lula, para impedir sua reeleição em 2026, vale tudo, inclusive atacar, como sempre, os mais pobres? Pois bem, meus amigos, o governo Lula já recorreu na justiça, através da Advocacia Geral da União, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já garantiu ontem que nenhum aluno ficará sem receber o seu Pé de Meia em 2026. Perdão, em 2025. Enquanto isso, o deputado que criou um projeto de lei para que os aposentados do INSS recebam menos de um salário mínimo, Kim, quer já justamente pedir o impeachment do Lula por conta desse imbróglio. Particularmente eu não creio que o impeachment do Lula tenha cenário positivo para sair, tá? Mas não esquece de mandar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, para que nós estejamos aqui vigilantes, para que impeachment ilegal como o da Dilma não se repita. Puxa a cadeira e se senta que o Correio das Boas Notícias acabou de chegar. E não esquece de compartilhar esse vídeo, porque notícia boa a gente tem que divulgar. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou hoje que o governo Lula irá reduzir o imposto dos produtos alimentícios importados que estão com preços mais baixos do que os produzidos pelo próprio país. O objetivo dessa decisão é aumentar a oferta e aumentar a competição para beneficiar o preço para o consumidor, porque segundo ele não faz nenhum sentido um alimento importado estar custando o mesmo preço ou mais baixo do que o mesmo alimento produzido pelo agronegócio brasileiro. E essa é apenas uma das medidas que o governo Lula irá adotar para reduzir o preço do alimento, porque tem mais. O governo Lula também irá fazer algumas alterações na regra do uso do vale-refeição e do vale-alimentação para beneficiar o trabalhador. O governo deve ampliar a portabilidade dos tickets alimentação e refeição, que poderá ampliar, aliás, baratear a taxa cobrada pelas administradoras do cartão em algo de 1,5% para 3%. Ou seja, o próprio trabalhador poderá escolher a empresa administradora do ticket, sem depender apenas da escolha dos recursos humanos da empresa que ele trabalha. O governo Lula também espera que o dólar, que está baixando graças a Deus, vai colaborar para reduzir o preço dos alimentos, e também está na expectativa da previsão da safra desse ano de 2025 ser uma safra muito boa, que vai poder disponibilizar mais alimentos, barateando o custo final para o consumidor. Além disso, o governo está estudando criar um programa
para alimentos semelhantes ao programa da farmácia popular. Assim como no farmácia popular, onde o cliente vai até uma farmácia credenciada e compra aquele remédio subsidiado pelo governo com um preço bem mais barato, funcionaria quase do mesmo jeito nos alimentos. Ele iria num supermercado credenciado e compraria aqueles alimentos a um preço bem mais baixo do que os que não têm direito ao programa. Iria ser utilizada a estrutura da Conab, que são os armazéns de armazenamento de alimentos do governo, que iria, sem precisar do subsídio, conseguir repassar, vender para o consumidor final esses alimentos a um preço mais em conta. E antes que eu esqueça, essa história do governo Lula e vender alimentos vencidos para baratear o preço é fake news, tá? Essa medida foi sugerida pelos supermercados em reunião com o governo Lula de cara rejeitou. Agora, quem quis aprovar essa medida foi o ministro do Bolsonaro, Paulo Guedes. O governo pode flexibilizar prazo de validade de alimentos. Olha aqui a data, dia 17/6/2021. E olha que notícia maravilhosa, o Brasil é a 7ª economia do mundo em paridade de poder de compra. Através desse cálculo aqui, a gente consegue saber quanto é possível comprar em cada país com a mesma quantia de dinheiro. Quem ocupa o primeiro lugar em poder de compra é a China, em segundo lugar os Estados Unidos, e o Brasil está em 7º. E só para fechar com chave de ouro, o governo Lula irá abrir 12 mil novas vagas em institutos federais de 18 estados. Esse é o presidente, que não tem diploma universitário, mas foi o que mais construiu universidades e institutos no Brasil.